E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Posto que Deus é o fabricante e o criador e o sustentador de todas as coisas, ele tem o direito de fazer com todas as suas obras o que lhe agrade. Dirá o vaso de barro ao que o formou: por que me fizestes assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? A supremacia absoluta de Deus e sua soberania sem limite fluem naturalmente de sua onipotência e do fato que ele é a fonte e ele sustenta todas as coisas. Mas ainda, se não fosse assim, a excelência superlativa do caráter divino lhe daria o direito de um domínio absoluto. O chefe deve ser o melhor, o que não pode errar, sendo perfeito em sabedoria, o que não vai falhar, sendo perfeito em santidade, o que não pode fazer o mal, sendo supremamente justo, o que deve atuar de acordo com os princípios da bondade, porque ele é em essência amor, é a pessoa mais adequada para governar. Não me falem de criaturas que se governam sozinhas. Que caos seria! Não me digam de uma suposta república de todas as existências criadas, que se controlam e se guiam a si mesmas. Todas as criaturas consideradas em seu conjunto, com sua bondade e sabedoria combinadas, se em verdade não fosse mais bem insensatez e perversidade combinadas, todas estas, digo, com todas as excelências do conhecimento, juízo e amor que a imaginação mais fervente possa supor que possuem, não poderiam igualar a esse grandioso Deus, cujo nome é santidade, cuja essência é amor, a quem pertence todo o poder e ao único a quem se deve reconhecer a sabedoria. Ele deve reinar supremo, pois é infinitamente superior a todas as outras existências. No caso de que ele não reinasse realmente, os votos de todos os homens sábios chegariam ao Senhor Jeová com o monarca absoluto do universo, e se já não fosse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fazendo o que lhe agrada em meio dos exércitos do céu e dos habitantes deste mundo mais baixo, o caminho da sabedoria consistiria em elevá-lo a esse trono. Como os homens pecaram, isso se converte, todavia, em uma razão adicional, ou melhor, em um espaço mais amplo para o desenvolvimento da soberania. Poderia supor-se que a criatura, como criatura, tem algum direito sobre o Criador. Ao menos, pode esperar que não seria exposta por ele à dor de maneira intencional e despótica, que não fará sua existência miserável de maneira arbitrária, sem causa nem necessidade. Eu não me atreverei a julgar ao Senhor, mas verdadeiramente penso que é completamente incompatível com a sua bondade que houvesse feito uma criatura e, como criatura, a houvesse condenado à miséria. A justiça parece demandar que não haja castigo onde não haja pecado. Mas o homem perdeu todos os seus direitos como criatura. Se alguma vez teve algum direito com o pecado, o perdeu. Nossos primeiros pais pecaram, e nós, seus filhos, nos corrompemos cometendo alta traição contra o nosso Senhor e soberano. Tudo o que Deus justo nos deve, a qualquer um de nós, sobre a base do nosso próprio direito, é ira e desgosto. Se nos desse o que nos corresponde, não poderíamos permanecer mais dentro do terreno da oração, nem respirar o ar da misericórdia. A criatura, diante do seu Criador, deve agora calar uma relação a qualquer demanda sobre ele. Não pode exigir nada dele como um direito. Se o Senhor quer mostrar misericórdia, assim será. Mas se a retém, quem lhe poderia pedir contas? Não me é lícito fazer o que quero com o meu? É uma resposta adequada a todas as perguntas arrogantes, pois por seus pecados o homem não tem o direito de ir a uma corte, nem nenhum direito de apelar à sentença do Altíssimo.
O homem está agora na posição de um criminoso condenado, cujo único direito é ser levado ao lugar de sua execução, para sofrer com justiça a devida recompensa por seus pecados. Independentemente das diferentes opiniões que possam ter existido acerca da soberania de Deus exercida sobre as criaturas em geral, não deveria haver desacordos, e não haverá nenhum, exceto nos espíritos rebeldes, no relativo à soberania de Deus sobre os rebeldes que pecaram para merecer a ruína eterna e que perderam todo o direito à misericórdia ao amor do seu ofendido Criador. Contudo, que todos nós estejamos de acordo com a doutrina de que Deus é soberano, ou que não estejamos de acordo, é algo sem importância para ele, pois ele é soberano. De lei, por direito, ele deve ser soberano. De fato, efetivamente é. Isso é um fato, e somente tem que abrir os seus olhos para ver que Deus atua como soberano na dispensação de sua graça. Nosso Salvador, quando quis citar exemplo disto, disse assim: havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, o profeta, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarapta, uma cidade de Sidom. Há uma mulher que era viúva. Aqui encontramos eleição. Elias não foi enviado para que alimentasse, nem para que fosse alimentado por uma viúva israelita, senão que foi a uma pobre mulher idólatra mais além da fronteira, e a bênção da companhia do profeta foi outorgada gratuitamente. Ademais, nosso Salvador disse: e muitos leprosos havia em Israel nos tempos do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão Naamã, o sírio, não um israelita, senão um que se prostrava na casa de Rimom. Olhem como a graça que distingue encontra objetivos estranhos. Ainda que o nosso Salvador deu unicamente esses dois exemplos, e nenhum mais, já que eram suficientes para seu propósito, há milhares de casos parecidos que estão registrados. Olhem ao homem e aos anjos caídos. Como é que os anjos caídos são condenados ao fogo que não tem fim e reservados em cadeias de escuridão para o grande dia? Não houve um Salvador para os anjos, nenhum sangue precioso jamais se derramou por Satanás. Lúcifer caiu, e caiu para sempre, sem nenhuma esperança. Não há nenhuma dispensação de misericórdia para esses espíritos mais nobres, mas o homem, que foi feito menos que os anjos, foi selecionado para ser objeto da redenção divina. Com grande profundidade há nisto. Este é um exemplo muito ilustre e indisputável do exército das prerrogativas da soberania divina. Olhem outra vez para a nação da terra. Por que o evangelho é pregado hoje a nós ingleses? Temos cometido tantas ofensas e eu me atreveria a dizer que temos perpetrado tantos crimes políticos como outras nações. Nossos olhos sempre estão tendenciosos a tudo o que é inglês. Mas se lemos nossa história com objetividade, podemos descobrir no passado e detectar no presente graves e sérios erros que desonram a nossa bandeira nacional. Não minimizemos como ofensas menores as últimas barbaridades perpetradas no Japão e nossas frequentes guerras de extermínio em Nova Zelândia e no Cabo. E deveria envermelhar as bochechas de cada um dos habitantes das Ilhas Britânicas simplesmente ao recordar o tráfico de ópio com a China. Contudo, a nós nos é enviado o Evangelho por pura graça, de tal forma que poucas nações o gozam tão plenamente como nós, exceto que Prússia e Holanda ouvem a palavra, e que Suécia e Dinamarca são consoladas pela verdade, mas sua vela arde tenuamente. É uma pobre lâmpada vacilante que apenas ilumina a escuridão deles, enquanto nossa própria terra amada, em parte devido à nossa liberdade religiosa, mas todavia mais imerecidamente por meio do último avivamento. O sol do Evangelho brilha intensamente e os homens se regozijam à plena luz do dia. Por que isto ocorre?
Por que não há graça para os japoneses? Por que o evangelho não é pregado aos habitantes da África Central? Por que não foi proclamada a verdade de Deus na Catedral de Santiago, no lugar das hipocrisias e insensatez que desonram tanto aos incautos como aos enganadores e que foram a causa incidental dos horríveis fogos desse moderno Tofete? Por que Roma não se converte hoje em um trono de Jesus Cristo, em vez de ser assento da besta? Eu não poderia responder-lhes, mas com toda segurança, a soberania divina que passa por alto a muitas raças de homens, lhe agradou instalar-se na família anglo-saxônica, para que possam ser iguais aos judeus dos tempos passados, os custódios da verdade divina e os favoritos da graça poderosa. Não necessitamos falar mais acerca da eleição e seu caráter nacional, pois o princípio é implementado claramente de forma individual. Acaso vem em algo, irmãos meus, nesse rico publicano, cujas arcas estão cheias com os resultados de sua exortação, quando sobe a árvore de sicômoro, para que sua pequena estatura não lhe impeça ver ao Salvador? Vem algo nele que explique por que o Senhor de glória se deteve abaixo dessa árvore de sicômoro, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa? Podem dar-me alguma razão pela qual aquela mulher adúltera, que havia tido 5 maridos e que estava vivendo com um homem que não era seu esposo, deveria constranger ao Salvador a viajar através de Samaria para poder lhe falar da água da vida? Se vocês podem ver algo, eu não posso. Olhem esse fariseu sedento de sangue, apressando-se a Damasco com autoridade para lançar a homens e mulheres na prisão e derramar seu sangue. O calor do meio-dia não consegue detê-lo, pois seu coração está mais quente com cólera religiosa que com o sol com seus raios do meio-dia. Mas vejam, ele é detido em seu caminho e uma luz brilhante o rodeia. Jesus fala desde o céu as palavras de uma terna censura, e Saulo de Tarso se converte em Paulo, o apóstolo de Deus. Por quê? Por qual motivo? Que outra resposta pode ser oferecida senão esta? Sim, Pai, porque assim te agradou. Leiam a vida de John Newton. Acaso não se havia convertido no pior de todos os vilões? Leiam a história de John Bunyan, quem por confissão própria era o mais baixo de todos os criminosos, e digam-me acaso podem encontrar em qualquer destes 2 transgressores algum tipo de razão pela qual o Senhor deveu tê-los escolhido para estar entre os mais distintos arautos da cruz? Nenhum homem na plenitude de seus sentidos se aventuraria a afirmar que havia algo em Newton ou em Bunyan, ou em Bunyan, que atraísse a atenção do Altíssimo. Foi a soberania e nada mais do que a soberania. Considerem seus próprios casos, queridos amigos, e esse será o mais convincente de todos os exemplos para vocês. Se conhecessem algo do seu próprio coração e se formaram uma avaliação correta do seu próprio caráter, se consideraram seriamente sua própria posição entre o Altíssimo, a reflexão de Deus os ama com um amor eterno e que, portanto, com laços de sua bondade os atraiu, os fará exclamar de imediato: não a nós, ó Jeová, não a nós, senão ao teu nome de glória, por tua misericórdia, por tua verdade. Irmãos, o mundo inteiro está cheio de exemplos da soberania divina, pois em cada conversão, algum relâmpago do domínio absoluto de Deus brilha e se manifesta na humanidade. Quando um pecador está ansiosamente perturbado pelos assuntos de sua alma, seu principal e primordial pensamento não deveria ser acerca deste tema da eleição. Quando um homem quer escapar da ira e alcançar o céu, o seu primeiro pensamento, seu último pensamento e o pensamento que está localizado no meio deve ser a cruz de Cristo. Como um pecador que despertou, tenho muitíssimo menos que ver com os propósitos secretos de Deus do que com os seus mandamentos revelados.
que um homem diga: tu ordenas a todos os homens que se arrependam. Contudo, eu não irei arrepender-me, porque eu desconheço se sou eleito para a vida eterna. Não somente não é razoável, senão que é superlativamente perverso, que não é razoável verão ao refletir por um momento. Eu sei que o pão por si mesmo não alimenta meu corpo, pois não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depende, portanto, do decreto de Deus, se esse pão vai nutrir meu corpo ou não. Pois se ele não teve o propósito que o faça, pode inclusive sufocar-me, e assim converter-se na causa da minha morte, muito mais do que no sustento da minha vida. Então, acaso quando tenho fome, ponho minhas mãos no bolso e permaneço quieto, e me recuso a tomar alimentos da mesa bem servida, simplesmente porque não sei se Deus decretou que o pão me nutre ou não? Se eu fizesse isso, seria um idiota ou um louco, ou ainda, estando em meu pleno juízo, morreria de fome ao assumir esta posição e mereceria o funeral de um suicida. Eu não estou completamente seguro de que no próximo ano haverá uma colheita abundante em meu campo, a menos que Deus ordene que o trigo brote e amadureça. Toda a minha labuta será trabalho perdido. Há vermes na terra, geadas no ar, pássaros no céu, umidade nos ventos, e tudo isso pode destruir o meu trigo. E posso perder cada grão dos punhados que lanço nos sulcos da minha terra. Então, abandonarei minha fazenda, para que seja uma perpétua terra baldia, porque desconheço se Deus decretou que haja uma colheita para o próximo ano ou não. Se meu negócio quebra, se sou incapaz de pagar o aluguel, se o espinho e o cardo crescem mais altos e espessos, e se o fim o dono da minha casa me despeja, tudo o que os homens dirão será: ele o merece? Por que fui tão tonto como para converter os propósitos secretos de Deus em um assunto de suprema consideração, ao invés de desempenhar meu dever conhecido? Estou enfermo e quebrantado de saúde. Um médico me visita com remédios. Eu não estou muito convencido de que seu remédio me sare. Curou a muitas outras pessoas, mas se Deus decretou que eu morra, morrerei. Não importa qual seja a quantidade de remédios que eu tome, ou que não tome remédios algum. Meu braço me mortifica, mas não vou fazer com que me curem, porque não sei se Deus decretou que eu morra ou não. Quem senão um idiota louco ou um maníaco delirante falaria assim? Quando eu ponho o caso debaixo dessa luz, todos vocês comentam: jamais alguém fala dessa maneira, é demasiado absurdo. Ou, obviamente que ninguém realmente argumenta dessa maneira. Um homem pode dizer: eu não crerei em Cristo porque temo não ser eleito. Mas isso é tão estúpido, tão absurdo, que eu não creio que ninguém que não esteja absolutamente demente pode ser tão crassamente insensato como para crer em seu próprio raciocínio. Eu estou muito mais inclinado a pensar que esse é um método perverso e malvado de esforçar-se para entorpecer a consciência, baseando na teoria de que uma má desculpa é melhor do que nenhuma, e que ainda um argumento irracional é melhor que ter a boca fechada em uma confusão de silêncio. Mas posto que os homens sempre estão chegando a este ponto, e há tantos que continuamente estão utilizando isto como razão do porquê não creem no Senhor Jesus Cristo, porque não depende do que quer, nem do que corre, senão de Deus que tem misericórdia.